Oi, gente querida, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de trazer esta palavra. Hoje a palavra é uma palavra de encorajamento e de esperança, e o título dela é Uma Promessa para Todos os Momentos. Amém? Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que é maravilhoso. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu quero começar afirmando aqui que essa é uma promessa que traz esperança para todo tipo de pessoas que estão vivendo problemas, né? Em segundo lugar, essa promessa é uma garantia de que Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Amém? A sua vida não é uma vida que não tem importância. Às vezes você está vivendo até um momento, uma situação, um tempo até que está se alongando, onde as coisas não acontecem, onde você tem tristeza depois de tristeza, e você pode até achar que Deus não se importa com você, e que você é uma pessoa insignificante. Mas não, essa palavra aqui é uma promessa para você que está se sentindo assim, tá? Em primeiro lugar, é uma promessa que traz segurança. O apóstolo Paulo começa com a seguinte afirmação: sabemos. Ele não está falando eu acho que, ele está dizendo sabemos. Quando você sabe, você tem certeza. Quando você sabe algo, já virou um fato, uma verdade na sua vida. Então, quando você tem fé, é isso que acontece. Deus revela, até no meio das circunstâncias difíceis, das dores, das perdas, das falências, né, dos abandonos, dos casamentos que podem acabar, até nestas horas, Deus pode te dar uma fé e você passa a saber que tudo vai passar e que Deus vai te dar vitória na frente, né? Depois, eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo, sabemos que, e vem com essa promessa, porque ele quer dividir com todos nós, né? Que Deus quer substituir uma vida de incerteza por uma vida de fé. Isso faz toda a diferença, viu, gente? Porque pessoas inseguras, que estão sempre com insegurança, que precisam de outros objetos que não sejam Deus, né, para ter segurança, são pessoas inseguras, têm medo de doença, têm medo de morte, têm medo de acontecer alguma coisa. Por quê? Porque não entendem que Deus se importa com elas, não tem segurança nesse relacionamento. Então, esta é uma promessa que, para quem crê, deve ser uma segurança de que Deus se importa. Sabe, ele pode até permitir que você passe por aflições, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, se o nosso Salvador venceu o mundo, nós vamos vencer também. Amém? Agora, a grande verdade é que as pessoas que não têm fé, elas vivem cheias de incertezas. Primeiro, elas não sabem por que elas estão aqui. Tá? Elas acham que são obras do acaso, né? Que alguém teve uma relação sexual e elas nasceram e não tem importância alguma. Entendeu? E dependem de si mesmas, né? Elas não entendem que Deus criou cada um com um propósito, com um DNA específico, com qualidades, com características e com um plano e um propósito para cada um delas. Os incrédulos não têm essa certeza, então vivem com medo da sombra, com medo da morte, vivem apavorados, principalmente em tempos difíceis como esse de coronavírus. A pessoa vai sempre trazer para si o pior, tá? Elas não sabem como a vida começou. Quando eu estou falando da vida, eu não estou falando da própria vida, eu estou falando da vida mesmo, no universo. Preferem acreditar num Big Bang, sabe? Na teoria do nada, né? Que veio do acaso, como se coacervados pudessem gerar vida, né? Como se o acaso pudesse gerar seres inteligentes. Gente, vamos combinar aqui, é mais fácil você crer em Deus do que não crer em nada, né? Porque você olha para o universo, é um universo tão perfeito, as leis são tão maravilhosas, e isso acontecer por acaso, não tem como. Quando você entra numa casa e vê toda bonita, com móveis diferentes, colocados, bem dispostos, de uma maneira harmoniosa, você acreditaria que aquilo veio do nada, que aquilo apareceu, que a mesa, que os enfeites, que os sofás, que as almofadas, que os lutes... Gente, é óbvio que teve um ser humano por trás fazendo tudo isso.
Ora, se nós acreditamos que se eu chegasse e dissesse para vocês, olha, sabe esse relógio aqui? Ele veio do acaso. Vocês vão falar, o quê? Tá maluco? Tá ficando doido? Claro que não, alguém fez. Olha, se o universo é muito mais perfeito, muito mais complexo, sabe, as leis que regem o universo são muito mais profundas e complexas. Você acredita que veio do acaso? Pois é, gente. Os ímpios, aqueles que não creem em nada, eles acham que tudo veio do acaso. Veio do nada. Então, eles não sabem também o propósito da vida. Não sabem que a vida tem um plano. Ela cumpre um plano no propósito de Deus. Eles não têm esse entendimento. E muito mais as suas próprias vidas. Eles acham que eles caíram nesse mundo aqui e que se eles morrerem não vai fazer diferença para ninguém. Mas para você que crê, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa linda. Deus te fez como um ser único. Você é sui generis. Nunca houve no mundo e nem jamais haverá uma pessoa tão complexa como você. Você pode ter até sósias, pessoas que se parecem com você, mas não são você. Não tem o seu temperamento, não tem os seus sentimentos, não tem as suas habilidades. E até mesmo se você tem um gêmeo univitelino, geneticamente idêntico, ele é completamente diferente de você. Por quê? Porque ele tem uma alma própria, ele tem um espírito próprio. Então, pessoas que não entendem o propósito da existência de todos nós, são pessoas que ficam completamente inseguras, porque afinal de contas elas são dispensáveis nesta engrenagem, né, do mundo, segundo a visão dos materialistas, né? E mais do que isso, não sabem o que vai acontecer depois da morte. Existem os ateus que afirmam que não tem nada, a morte vai acabar com tudo. Existem os agnósticos, que são aqueles que dizem, bom, se tem alguma coisa eu não sei, eu prefiro ficar sem saber e deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque eu vou viver aqui mesmo, isso é tudo que eu tenho. A Bíblia diz que miseráveis homens que somos, né? Aqueles que não creem. Por quê? Porque não entendem a beleza, o propósito e, sobretudo, a segurança de saber que existe a vida eterna. Amém? Mas para o crente, todas essas dúvidas têm respostas, tá? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, ou é 1:12, não, 1:12, desculpe, eu errei aqui. 2 Timóteo 1:12, corrigindo. E por isso estou sofrendo essas coisas, Paulo está dizendo. Todavia, não me envergonha, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo, durante a sua vida, quando ele se converteu, quando ele começou a pregar a Cristo, ele teve muitas lutas, muitas perseguições. Ele foi apedrejado, ele passou por naufrágios, ele foi açoitado. A vida dele nesse mundo aqui, vamos combinar, não foi fácil. Então deixa eu te dizer uma coisa, olha, Deus nunca prometeu que você não teria aflições nesse mundo. Ao contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora, apesar disso tudo, o apóstolo Paulo tinha uma certeza, né? Ele dizia, olha, mesmo que eu esteja sofrendo todas essas coisas, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, nesse mundo você pode ter perdas, não é? Pessoas podem te roubar, pessoas podem te trair, você pode perder coisas que você amealhou ao longo da vida, você pode ter trabalhado muito e vem alguém e leva embora e rouba, ou mesmo a própria situação do país. Eu me lembro que quando veio o plano Collor, né, muita gente que tinha dinheiro investido em poupança perdeu tudo, o governo confiscou e as pessoas até se matavam, né, porque toda a sua esperança estava lá, né? Então, no mundo a gente pode perder essas coisas, mas Paulo tinha uma certeza, ele fala, eu sei em quem eu tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, queridos,
aquilo que você conquistou, aquilo que você amealhou na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus, no teu relacionamento com as pessoas, ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar o teu galardão. Ninguém vai roubar as bênçãos que estão reservadas para você, que vive para Deus, que vive para a sua glória, que vive segundo o seu propósito. Amém? A segunda coisa que eu quero falar dessa promessa, ela é que é uma promessa para todas as experiências, tá? Porque a Bíblia deixa clara que todas as coisas cooperam para o bem. Esta palavra cooperar no grego é sinergel. É uma palavra que foi transliterada para o português. É um vocábulo, né, muito utilizado, por exemplo, nas empresas. A gente precisa trabalhar com sinergia. O que significa sinergia? Significa trabalhar juntos. Ergon é trabalho, e sim é uma preposição que significa com, juntos. Então, a Bíblia está dizendo que todas as coisas, as boas, as más, as esperadas, as inesperadas, as que nos alegraram, aquelas que nos entristeceram, todas elas estão juntos nesta engrenagem da vida e na supervisão de Deus para fazer com que você, que é um filho amado, saia melhor depois dessas circunstâncias. Ou seja, estas coisas cooperam, elas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, algumas experiências, meus queridos, são muito difíceis de passar, não tenha dúvidas, e a gente passa por elas, e a gente reclama, e a gente fica triste, a gente clama a Deus, mas no final, Jesus prometeu vitória, né? Então, a gente pode na vida experimentar circunstâncias que nos abalam. Nós não somos super-homens, né? Nós somos seres humanos, somos frágeis, somos fracos muitas vezes, mas somos filhos de Deus e Ele nos ama mesmo quando a gente fraqueja. O apóstolo Paulo dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta nas minhas fraquezas. Tá entendendo, meu querido? Capiche, você tá me entendendo que Deus se importa com você, que Deus se importa com a sua vida, com as suas circunstâncias, que Ele não está alheio à sua dor, aos seus problemas, mas não é que Ele esteja distante porque Ele quer que você, sabe, se ferre ou que você seja disciplinado, não, Ele está trabalhando, operando, usando as circunstâncias para te tornar uma pessoa melhor. É como um pai, às vezes o pai disciplina, às vezes ele abraça, às vezes ele dá um castigo, às vezes ele dá um presente. Deus é assim, meu querido, Ele trabalha conosco. Eu vejo isso na minha vida, sabe, gente? Eu cresci como um menino revoltado, adolescente revoltado, quase fui expulso da escola, só não fui porque minha mãe foi lá, ameaçou cortar os pulsos, já contei aqui para vocês. E ninguém acreditava. O meu próprio pai falava, esse menino não sei o que vai ser dele. Mas Deus trabalhou tudo isso. E um dia eu fui convidado por uma senhora, amiga da minha mãe, Dona Zélia, e eu agradeço imensamente para ela, porque ela insistiu de me levar a um acampamento. E ela falou, Lamartine, vai ter um monte de moça bonita. Eu tinha 19 anos, né? E aquilo tocou no meu coração. Eu falei, eu vou lá mexer com aquelas crentes. E fui com uma intenção de bagunçar naquele acampamento. Mas Deus tinha outros planos para mim. Quando eu lá cheguei, eu senti a glória de Deus, eu senti a presença de Deus. Quando o pregador começou a pregar, naquela primeira noite, eu falava, meu Deus, quem contou a minha história para esse homem? E a hora que eu vi, eu estava lá na frente, abrindo o meu coração, entregando a minha vida para Jesus. Sabe, naquele momento, as pessoas me abraçaram e diziam, você vai ser uma pessoa diferente. Eu não acreditava naquele momento, eu não sabia o que tinha mudado. Mas, queridos, o Espírito Santo entrou na minha vida e Ele foi mudando a minha vida. Ele foi fazendo obras lindas na minha vida. E Ele colocou a Lília no meu caminho. E Ele colocou pessoas que me amaram, que me abraçaram, que cuidaram de mim. E eu, aquele jovem que tinha um prognóstico tão ruim, me tornei uma pessoa apaixonada por Jesus. E Ele já fez coisas tão lindas na minha vida. E eu quero dizer para você, meu querido, Ele quer fazer na tua. Aliás, Ele vai fazer na tua vida. Basta que você creia, basta que você espere. Então a gente pode experimentar circunstâncias que não entendemos, mas Deus está no controle. Amém? Então, como é que Deus traz o que é bom
vindo do que é ruim. Será que isso é possível? Alguém vai dizer, pastor, como é que pode vir uma coisa boa disso que eu estou passando? Eu perdi tudo. Sabe, agora mesmo com esse negócio de coronavírus, eu tenho sabido de pessoas, pequenos empresários, que tinham um negocinho com alguns funcionários, perderam tudo, tiveram que mandar as pessoas embora. Como é que pode vir coisas boas de uma coisa tão ruim como essa? Eu quero que vocês se lembrem de Moisés. Moisés, num certo ponto da vida dele, ele era um fugitivo, e ele deixou para trás o Egito, onde ele perdeu tudo que ele tinha. Ele era um príncipe, tinha dinheiro, tinha honra, tinha glória, né? E ele deixou tudo para trás por causa de um erro que ele cometeu. Mas aquilo que parecia algo que não tinha jeito, irremediável, Deus tornou aquela situação e fez daqueles fugitivos um grande libertador. E quando ele volta para o Egito, ele não volta mais como um fujão, mas como um homem de Deus, um instrumento através do qual Deus libertaria o seu povo. E a história de José? A história de José, alguém vai dizer também, puxa vida, que coisa triste. Um jovem que foi traído por todos os seus irmãos, quiseram matá-lo, depois decidiram que não iam matar, jogaram num poço, depois venderam para os midianitas. Que coisa triste, gente. Como é que podia uma coisa ruim dessa trazer uma coisa boa? Não se esqueça, meus queridos, embora ele tenha sido vendido pelos irmãos no Egito, na verdade, ele estava sendo enviado pelo Senhor para o Egito, porque lá ele passaria por muitas dificuldades, mas Deus o levantaria para ser o governador do Egito, chamado, tendo o título de Safenat Paneia, o Salvador do mundo, porque foi ele quem interpretou o sonho do faraó, das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Foi ele quem criou um sistema de cobrar 20% das colheitas, dos produtores de grãos, para que quando chegasse o momento da seca, eles tivessem tudo armazenado. Foi ele quem foi instrumento de Deus para salvar a sua família quando vieram comprar os alimentos no Egito. Então, aquilo que parecia irremediável, Deus usou, e as circunstâncias todas cooperaram para o bem de José, e José foi honrado, e ele está nos anais da palavra de Deus, está escrito na Bíblia, este homem extraordinário, mas Deus usou de circunstâncias adversas. Queridos, se ele fez na vida de Moisés, se ele fez na vida de José, ele também pode fazer na tua vida, e ele quer fazer. Não se esqueça, Deus tem planos lindos para você, mas é importante que você creia. A terceira e última verdade que eu quero compartilhar com vocês é que essa é uma promessa sobre um plano maravilhoso de Deus para os crentes. O texto é claro, todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Primeiro, daqueles que amam a Deus. Segundo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só ama a Deus aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm um relacionamento com Ele, aqueles que já entregaram suas vidas para Cristo. Para esses, Deus tem um plano maravilhoso. Para esses, a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o coronavírus. Por isso que eu não tenho dúvida, alguns pastores estão amedrontados com aquilo que vai acontecer no Brasil com as igrejas. Não tenham medo, irmãos. A igreja é do Senhor. Os crentes são do Senhor, quem cuida de nós é o Senhor. Se nós não temos o que fazer, Deus tem o que fazer e Ele fará. Amém? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ponto. Está decidido, está combinado, a gente só tem que crer. Então essa é uma promessa daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus diz que há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Em outras palavras, a gente prega a palavra, mas nem todo mundo vai aceitar. Mas aqueles que aceitam a Cristo, que entram dentro do seu plano, no plano soberano, lá da eternidade, de cumprir o seu propósito na terra, para estes não existe algo que aconteça que Deus tenha se esquecido ou que tenha dormido. Puxa, eu fui pego de surpresa, aquilo aconteceu com aquele meu filho. Não, isso não acontece. Se aconteceu na tua vida, Deus permitiu, e se Deus permitiu, Ele permitiu para o bem.
E se ele permitiu para o bem, isto vai gerar algum benefício para você e vai gerar glória para ele. Amém? Então, se você já aceitou a Jesus como seu Salvador e seu Senhor, então, querido, você já está qualificado para isso. Agora, se você ainda não aceitou, é muito simples. A Bíblia diz que você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todo mundo, e entregar a sua vida para ele. Quando você crê no coração e confessa com a sua boca, você é salvo. Eu vou te ajudar a fazer essa oração. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu aceito que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu entrego os meus planos e agora eu te peço que os teus planos sejam os planos para a minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor supervisione tudo que concerne a minha vida, porque a partir de agora eu entreguei o meu caminho ao Senhor e eu confio que tudo o Senhor fará. Amém? Se você fez isso, querido, a Bíblia diz que o teu nome foi escrito no livro da vida e que você está salvo. E você então estará qualificado para receber esta palavra. Eu quero concluir dizendo, Deus sempre, meus queridos, tirará o melhor de cada circunstância. Espere e verá. Deus vai fazer do limão uma limonada, ou dos limões da tua vida uma bela limonada. Você está sofrendo, você está deprimido, você está sem fé, não tem importância. Deus te ama e Ele entende a situação, mas você precisa clamar a Ele e pedir que Ele te ajude. Amém? Então entrega o teu caminho, entrega tudo que você tem, seus medos, seus planos, seus fracassos, seus pecados, aquilo que não deu certo, entrega para Deus e creia que Ele é fiel. Assim como Ele fez na vida de Moisés, Ele faz na nossa vida. Quando Deus chamou Josué, Ele disse isso para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E hoje, através de mim, Ele está falando com você. Assim como eu fui com todos os meus servos na Bíblia, eu serei com você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Jesus ainda prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, eu creio, assim como Deus fez da minha história de erros, de fracassos, uma história linda que eu estou vivendo. Muitas vezes com lutas, muitas vezes com dificuldades, com choros, com momentos difíceis, mas com vitórias, meu querido. Isso vai acontecer na tua vida também. Eu te amo, eu te abençoo e te peço, compartilhe essa palavra, porque hoje tem muita gente sofrendo e ela certamente vai acalentar o coração deles. Um beijo grande no coração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.